Fala pessoal, beleza? Vamos comentar aqui então ainda sobre a respeito de velas, né? Bom, aqui as velas estão já removidas do veículo, né? Do HB20 azul, que vocês viram os vídeos anteriores. Não adianta você pegar a vela e fazer isso aqui, ó, com o olho, ficar vendo assim, ó, entendeu? Você tem que ver o funcionamento e com embasamento técnico, né? Foi o caso que eu abordei aí nos vídeos anteriores, né? Tanto esse veículo aqui, né? Ó, lembra dele? Aí está. Tanto o HB20, né? Quanto aquele branco ali, que é a Renault Captur, né? Aí está. Vou dar mais uma reforçada aqui, onde eu quero chegar. O que acontece com o pessoal? Sai trocando peças, sai trocando bobinas. Por exemplo, essas bobinas aqui eu tenho certeza com o aparelho que estão em perfeito estado. Tenho certeza absoluta, tá? Não é acho que é, eu tenho certeza. E aí, o que o pessoal pega e faz? Já empurra um kit pro cliente. Como? Já pega e já passa o kit de bobinas e velas, né? Já de olho no lucro que vai ter em cima das peças, tá? Começa por aí. Aí tira a bobina de boa qualidade, às vezes tem uma que realmente esteja ruim, mas como ele não tem equipamento, ele troca logo o conjunto. Tira as três restantes que estão boas, vamos colocar um exemplo, não é o caso desse, eles estão as quatro perfeitas, mas ele tira uma e troca logo tudo por uma paralela. Amigo, vocês estão lembrados daquele tempo de queima? Quem viu o vídeo anterior sabe que é tempo de queima. Em curta, a bobina paralela não consegue ter os mesmos padrões de trabalho que uma ignição, uma bobina original. E aí o que acontece? Tirou ruim e colocou, tirou as boas e colocou umas ruins. E você paga por isso. Que pagou para estragar o carro, tá? Aí começa a acender injeção, por causa da sonda, aí começa o carnaval, né? Aí o cara também se perde, por quê? Não tem equipamento, né? Velas. Vou trocar jogo de velas. Perfeito, você troca jogo de velas, mas o carro tem uma série de defeitos aí escondido, né? Como eu já falei para vocês, pelo sistema de ignição eu pego todos os parâmetros de funcionamento do motor, certo? E aí troca o jogo de velas, que custam, sei lá, R$1.000, seja o que for, não resolve. E aí, quem que vai pagar a conta? Tá entendendo? É pagar para estragar o carro, ou pagar para ficar a mesma coisa. Isso não é legal não, né? Então, para quem tenha dúvidas, só um minutinho. Eu peço desculpas à péssima qualidade sonora que está no fundo. Aqui do lado tem uma loja fazendo um evento aqui, tá com as músicas aqui de gosto duvidoso, né? Aí já desmontado, né? Dá pra conseguir enxergar para ver. Perfeito. Tô usando o tripé aqui. Nesse Renault Captur, tô fazendo uma coisa interessante aqui agora, né? Assim como o HB20 também está passando por um check-up geral, né? Tanto nas questões de freios e outros assuntos. Essa já foi feito, esse aqui já foi feito o diagnóstico já, né? Já concluiu o diagnóstico aqui, tá? Mas aqui ainda está em diagnóstico. E uma das coisas que o pessoal aí erra muito, né? Em pleno ano de 2023, tem informação pra caramba aí e tudo mais, né? Cursos, mas o pessoal não se atenta, né? Esse carro aqui ainda não acabou o diagnóstico, tá? Na parte de injeção. Nós vimos ontem que as bobinas também estão em perfeito estado, mas foi feito também as verificações do bico injetor sem desmontar o carro. E aqui, ó, ainda continuando o diagnóstico, o que você está fazendo aqui? Analisando a bomba de combustível, a estanqueidade, ó, tá vendo? Esse carro funcionou, parou agora. Estamos analisando tanto a questão de regulador de pressão, quanto aí o próprio sistema, né? Bomba de combustível e tudo mais, né? Isso é muito importante fazer, né? Só que aqui, pessoal, a bomba de combustível, ela tem pressão, mas não quer dizer que ela tá boa, tá? Como assim, Emerson? Tem pressão? Sim. Lembre-se, a bomba de combustível tem rotação da bomba de combustível. Mas o que isso tem a ver, Emerson? A bomba de combustível, geralmente, desses veículos com injeção convencional,
trabalham com 7.200 RPMs. E às vezes a bomba já está com desgaste e ela, para poder suprir a demanda aqui, elas trabalham com uma rotação de 10.000 RPMs, 12.000 RPMs, entendeu? 14.000 já peguei aqui, 18.000. Começa a ter aqueles problemas de o carro parar de vez em quando, falhar de vez em quando, por quê? A bomba de combustível, ela começa a superaquecer, né? Tamanha a rotação que ela trabalha. E aí começa a ter pequenos cortes. Esses pequenos cortes faz de vez em quando, entendeu? E aí você não consegue pegar isso aí, entendeu? Ah, mas eu vou colocar o manômetro e não tá com o carro. Tem horas que faz, tem horas que não. E se o carro vai embora com a bomba de combustível com essa característica, com esse comportamento, depois o carro volta, quem paga a conta é a oficina, tá? O cliente já pagou o serviço. A sua obrigação é ela ver, não era isso? Então, aí o André, passando aí a relação pro Júnior, verificou lâmpadas, freios, suspensão, foi tudo verificado, né? Mas é o tipo de coisa que, para se chegar a isso, né, antes de chegar nos freios, suspensão e tudo mais, a parte que havia mais reclamações aí, está sendo analisada, né? Ou já terminou, vou perguntar pro pessoal aqui, né? Falta só alguns detalhezinhos. Por que nós fazemos isso? Tudo, checamos bateria, checamos tudo. Porque não adianta o carro chegar aqui, como eu já falo várias vezes, trocar peças por trocar, e o carro continuar com defeito. Aí não adianta você partir para freios, suspensão, né? E outros sistemas aí. Então primeiro você precisa encontrar o defeito, né? Qual que é o real defeito do carro. Nesse caso aqui, esse carro tinha um consumo alto, né? Tá verificando aí o sistema de freios, né? Está sendo avaliado. Qual que é a reclamação desse carro aqui? Ele tem um consumo elevado de combustível, né? Vamos ver aqui. Aí, ó. Foi os carros que, né? Então, esses comportamentos, o mecânico tem que entender o que está acontecendo em relação ao diagnóstico. Por quê? Limpar bicos, trocar peças é fácil. Mas quando o carro enrosca na oficina, ele já gastou dinheiro, porque hoje as peças, os preços, vocês já sabem, né? Quanto custa. E não resolve, e aí como é que fica com o cliente a relação, né? Tranquilo? Qualquer coisa, só mandar mensagem, vocês entenderam, né? Seguindo aí com as atualizações, Honda Civic aguardando a instalação de câmbio. O Polo, nós estamos conversando aqui em relação ao cabeçote, o que vai fazer, né? Honda Civic, sensor de temperatura está pronto já, aqui não tem nem o que falar, né? Perfeito, pessoal? É isso aí. Ford Ka, não conta, porque esse aqui é meu. Então, e o Bug aguardando a chegada do motor elétrico. Esse carro é um projeto 100% elétrico. Valeu! E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia? Nós estamos aqui então com o HB20, né? Após a substituição das velas. E aí sim, né? Ter uma visão aqui mais detalhada, né? Olha como é que fica mais estável. Muito mais estável, né? Sistema de ignição, perfeito? Viu como é que estabilizou a imagem? Olha o K-Volt. Vamos ver o tempo de queima agora? Está com o ar condicionado ligado. Vocês estão entendendo a importância, a diferença do diagnóstico quando você tem o equipamento, tem embasamento, né? Entenderam agora onde eu quero chegar ou não? Que não é o achômetro?
Depois disso eu vou fazer uma conclusão final, né? Olha então, o carro está devidamente lavado, né? Aqui também é feita a limpeza do motor, né? Como vocês puderam ver. O veículo vai ser entregue. E agora, logo logo vai ser quem? Ela, que já está em funcionamento. Assim que o André abaixar aí, o André não, o Júnior, abaixar o carro, nós já vamos fazer uma avaliação aqui. Ô Júnior, pode baixar o carro aqui? Tá bom. Vamos abaixar então. Sem cortes aí, tá? Vamos lá. Pode lembrar que o carro tá com o motor também ligado, tá? Vamos lá. Bom, então ali na HB20, né? Encerrado, né? A história. Agora vamos para a Renault Orochi. Vamos ajustar aqui a altura da câmera, né? Com a imagem mais perfeita. Chefe, no padrão, a bateria do caminhão do meu carro, ali, não é na parte perfeita, na São Paulo, igual o caminhão ali. Então, só apertar aqui. Vamos pegar aquela bobina que vocês viram no vídeo anterior, né? Já coloquei em kV de volta, tá? Eu vou ajustar aqui a imagem. O carro aqui tem espaço para fixar o GTC, então fica mais fácil. Só um minutinho. Mas então tô capturando aqui. Soltar. Ô louco, olha a diferença agora. Ó. A pequena variação normal, tá? Isso aí tem as questões da queima do combustível, né? Lembrando que com o osciloscópio e com esse aparelho, na verdade esse aparelho faz tudo que o osciloscópio faz, né? Eu consigo ver todos os parâmetros aí do sistema de ignição, né? Recapitulando mais uma vez, né? Eu já expliquei isso nos áudios anteriores, né? Vamos ver o tempo de queima? Você é louco, o que é isso? Olha isso. Pessoal, quanto maior o tempo de queima, melhor é, tá? Tem carros aqui, no canal tem um Ford Fusion branco, que o tempo de queima tava dando, sei lá, 3.5, tá louco? Queima muito combustível da câmera, isso é ótimo, tá? Quanto maior esse tempo, melhor. Em marcha lenta, né? Vamos ver se tem fuga de corrente? Olha o kV disso aí, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ver o outro cilindro que tá também bem bagunçado. Vamos trocar aqui de lugar, né? O interessante também, ó. Olha lá. O lugar de difícil acesso, ó. Tá vendo? Ele tá ali, ó. Ajustar aqui o tripé. Vamos pegar a fuga de corrente aqui
encostar bem direitinho aqui. Esse primeiro pico aqui é normal, tá? Porque quando você encosta, né? Quando você inicia, ele é característico do aparelho mesmo, né? Show de bola. Mas esse teste eu já fiz antes, né? Antes do orçamento eu já concluí que tinha perfeito funcionamento da bobina, né? Ela forçava demais, né? Por causa das velas, entendeu? Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, só um minutinho, tá? Bom, pessoal, deixa eu dar uma conclusão final nessa questão de velas aqui de ignição, né? Vamos lá, para vocês entenderem como é que o sistema de ignição trabalha. Mais uma vez, para dar uma recapitulada. A bobina de ignição, ela trabalha em marcha lenta, você viu nos sistemas aí de bobina Hope ou caneta, 10 kV, 12, 8, depende muito da versão do veículo, tá? Então, nesse caso, quando você pisa até o máximo do acelerador, ela tem um pico de trabalho de 50 kV. E as velas trabalham com 400 volts, né? Logicamente que no primeiro momento ela tem um pico de tensão e depois trabalha na linha de 400 volts. O que acontece muito quando a vela cria resistência, eletrodo com abertura alta, né? Excesso muito espesso, eletrodo de abertura das velas, velas carbonizadas, né? Ou velas do fim da sua vida útil. Nós estamos falando aqui sobre velas, tá? Tem fatores de motor que influenciam isso também. Mas as velas, no caso, faz com que ela crie uma resistência e a bobina, para suprir aquela demanda, força a bobina a trabalhar. Então, por exemplo, 50 kV é o pé no fundo. Vocês viram, por exemplo, tem carros aqui que 40 kV, 50, tem carros de 80 kV, 100 kV e marcha lenta. O que acontece? A hora que você pisar no acelerador, a bobina não vai ter potência mais para poder trabalhar o que a vela pede, porque já está trabalhando no seu máximo. E aí o que acontece? O combustível não queima na câmara de combustão. E o que acontece então? O combustível vai lá em cima. Só que existe aí outros fatores que fazem com que o carro tenha excesso de combustível e não gera DTC no scanner. Sim, eu consigo pelo scanner variar através dos parâmetros, né? Mistura multiplicativa, saber o que está acontecendo com o motor, mas eu preciso confirmar. Esse evento não gera DTC. Então, por exemplo, o que o pessoal de oficina está fazendo é a receitinha de bolo. O carro chega na oficina, primeira coisa, troca velas, bobinas, a Ikira original coloca paralela, que não é a mesma eficiência como a original, limpeza de bico, limpeza de corpo e troca de filtros, tá? E aí o carro vai embora, mas depois o cliente volta reclamando, o consumo está alto. E aí? Como é que fica a história agora? Trocou? Será que aquilo que trocou é real? Então eu vou falar para você o que está acontecendo. Muitas oficinas trocam isso daí e não resolve, porque o defeito não é ela. Porque a oficina, o mecânico não teve uma visão antes de trocar. Eu aqui, isso é óbvio, não filmei, mas eu consigo fazer alguns testes, né, fazer algumas simulações no próprio veículo, né, para saber se realmente é só a vela de ignição. Por quê? Por exemplo, problemas internos do motor, tá, causam esse mesmo efeito na vela de ignição. Ou problemas de injeção mais aprofundados, tá? E o que acaba acontecendo? Troca os componentes e não resolve. Alguém vai pagar essa conta, entendeu? Há poucos dias aqui, poucos dias, até um tempinho já, uma outra oficina me ligou e substituiu as velas de ignição de uma BMW M135 Coupé Biturbo e não resolveu. Não é aquela que está no vídeo não, porque eu tenho uma BMW prata no canal, né? Não é aquela, a outra. O outro carro foi uma BMW, aquela X6, né? Que é a série M também, é 555 cavalos biturbo, são 8 cilindros, e trocar as velas e bobinas não resolveu. Aí a conversa a complicar, porque quem é que vai pagar a conta? Então você que é proprietário de veículo, fica atento aonde vai levar seu carro, tá? Pergunta se tem osciloscópio, se faz um diagnóstico aprofundado antes de trocar peças, e não somente baseado em scanner, ou a receitinha de bolo. Chega a primeira coisa, já mete a listona de peças para cima. Vai errar e alguém vai pagar por isso. Perfeito? Pessoal, muito obrigado, até mais aí.
Até os próximos vídeos aí. Valeu.